Oi, gente! Guilherme Paz aqui com vocês na mesa do armazém. E hoje eu tive o privilégio, a honra de receber uma pessoa muito especial e ainda estou aqui me perguntando, eu acho que ela tem superpoderes, mas a gente vai descobrir isso aqui na mesa. Provavelmente você já sabe quem é, porque clicou aí e viu a foto, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem história aqui em Camboriú, e eu tive a honra de recebê-la. E logo mais vocês vão ver um pouco da rotina dessa mulher que se desdobra a ser mãe, ser esposa, empreendedora e, acima de tudo, ser uma pessoa do bem. Então, espero que o conteúdo desse podcast contribua muito para ti, para que você possa, assim como nós, restaurar a mesa aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. E nós faremos o possível e o impossível para te ajudar nessa missão. Vem com a gente na mesa do armazém. Oi, gente, olha nós outra vez aqui. Como vocês já viram aí, tenho a honra de receber do armazém. Eu que fiquei muito honrada com o convite, acho que tem tudo a ver comigo e com certeza vai ser uma conversa que vai fluir. Que bom, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pelo que você tem feito, obrigado por ser você, por ter mostrado isso de forma tão vulnerável, exposta nas mídias sociais. Hoje a gente sabe que isso é muitos fazendo só por fazer. Sim. Ou para conquistar, talvez, relevância ou seguidores. Para o próprio ego, né? Exato. Então, ali só pra... E desde o começo, desde quando eu te conheci ali, através da Andréia, nossa ajudante aqui, eu fiquei impactado e muito inspirado a fazer isso também, tentar mostrar um pouquinho do nosso dia, da nossa rotina, de como é a nossa mesa. E eu queria que você falasse agora para quem está nos assistindo, nos acompanhando, quem é Lorena Pereira? Então, até a hora que tu iniciou ali a conversa sobre, né, que inspira, que pessoas, é algo que eu ainda trabalho muito dentro de mim, isso ainda, porque eu sempre peço para Deus, né, para que eu não esteja aqui em vão na internet. Eu me pergunto muito sobre isso, se é esse o caminho que eu devo estar ali, porque eu não quero estar ali por estar, um vazio. E aí, às vezes, quando eu me pergunto, Deus vem e coloca ali um direct de uma pessoa, né? Eu recebo muita mensagem, não fico compartilhando tudo porque eu acho que não precisa, né? Mas a pessoa dizer, né? Poxa, tu me ajudou, tu me inspirou, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, quando eu acho que eu não estou fazendo nada, eu vejo, Deus vem e mostra que eu estou fazendo alguma coisa. Então, aquilo acaba me impulsionando para fazer mais. A gente acha que por ser uma simples rotina de dona de casa, que ninguém quer ver, mas muita gente se identifica com as minhas dores, com as minhas, né, o que eu estou fazendo ali. Então, a Lorena é uma pessoa... É muito difícil a gente se descrever, né? Outro dia até eu vi um negócio muito bom essa a gente pergunta. Não consegue tirar 5 qualidades, que eu não consigo listar 5 coisas que eu acho que eu vejo em mim. Se eu perguntar para ti, talvez tu vai dizer, mas eu não consigo me enxergar. Sim. Né? Mas, enfim, é um exercício que a gente precisa fazer sempre. E essa questão de quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei muito, a gente costuma dizer que, né, sempre sou muito trabalhadeira, sempre trabalhei, sempre fui muito, assim, agitada. E eu trabalhei fora, sempre tive aquela visão que a mulher tem que trabalhar, que ela tem que prover, e eu fiz muito isso. E aí, com a chegada dos filhos, a gente vai mudando a rota, né? E quando eu tive a minha segunda gestação, foi uma decisão minha e do meu esposo que eu iria dar uma pausa no meu trabalho, que era muito agitado, demandava muito do meu tempo, para que eu pudesse, então, cuidar dos filhos, cuidar da casa, porque o primeiro filho eu acabei não curtindo tanto, né? Eu sei que nem todo mundo tem oportunidade, que não é obrigação, que a grande maioria precisa trabalhar fora para prover junto com o marido, né? Para sustentar a casa, enfim. E eu tinha uma outra realidade que naquele momento eu poderia parar. E aí eu decidi parar, e aí foi um trabalho muito difícil parar, e até hoje eu ainda, né, mesmo com passados aí 3 anos, eu fiz isso? Ainda eu me pergunto, será que eu estou no lugar certo, né, de parar para me dedicar à minha família, aos meus filhos e à minha mesa, né, que é através da mesa. Então foi ali que eu comecei a compartilhar um pouco, dividir a minha vida com as pessoas, né, trazendo dicas e adicionando na vida das pessoas, assim como que eu espero que eu esteja fazendo, né? Com certeza. Enfim, então a Lorena é isso, é uma pessoa, eu acho, não tenho certeza, é uma pessoa do bem. Sou muito comunicativa, gosto de conversar e, enfim, é isso. É muito difícil de descrever. Esposa,
Ah, esposa, sou casada há 12 anos com o Júnior. Agora a gente completa 13 anos, sou mãe, sou filha, sou empreendedora, tenho meu espaço, estou sempre em movimento, né, com as minhas aulas de culinária. Sou aluna também, agora faço uma aula de chefe, estou estudando também, voltei a estudar. Sou formada em comércio exterior também. Nossa. Nunca atuei, não trabalho Sim. na área, mas sou formada também, sou amiga. Enfim, mil facetas. Que legal. Camboriense ou não? Camboriense, natural. Natural daqui. O sotaque não nega, né? É que mistura, agora a gente fica, será que é peixeira, será que é daqui, né? Porque... Não, de Camboriú, família toda daqui. Toda daqui. Meus pais são naturais daqui, os meus avós, tudo daqui. Há muitas gerações já somos daqui. Que legal. E eu queria, assim, é uma dúvida, né? Porque hoje a gente vê a mídia social e antes eu via as pessoas expondo a sua rotina ali, como tu faz, eu falava, cara, tem que ser muito corajoso, porque quem olha do outro lado, são várias óticas, né? Sim. Ah, ela não tem o que fazer, tem vários julgamentos ali, e aí chegou um momento que eu falei, cara, ela é muito corajosa, porque é difícil expor a nossa rotina. Sim. Quando a gente pensa assim, ou tu é muito transparente, fala, não tenho o que esconder, não tenho o que negar, mas eu queria te ouvir quando foi que isso, cara, eu preciso fazer isso porque eu acho que a minha rotina vai ajudar alguém do outro lado. Você falou ali mais ou menos o tempo, né? Mas foi um gatilho porque você se inspirou em alguém ou não? Foi algo que surgiu e falou, cara, eu acho que eu vou começar. Sim. Porque pode ser que a minha vida, a minha rotina de agora mãe, isso vai contribuir. Quando foi assim que veio e como? Se teve uma inspiração ou não? Não, na verdade começou para impulsionar o meu trabalho. Aham. Foi na pandemia, em 2020, exatamente em 2020. Eu trabalhava com confeitaria, encomendas de doces, docinhos, e quando veio a pandemia eu tive todas as encomendas canceladas, porque não teriam mais eventos. Então, pensei, que agora eu tenho que me reinventar. Daí veio, né, a minha skin empreendedora. Sim. E aí eu comecei a fazer pronta entrega. Ao invés de trabalhar com encomenda, todo mundo em casa, né? Passava uns dias em casa, comecei a fazer bolinho caseiro, bolo de cenoura, de chocolate, caixinha de doce. E comecei a oferecer através dos stories. E aquilo, nossa, foi um sucesso, assim, de imediato. Então eu vendia muitos bolinhos todos os dias. Só que, para que isso acontecesse, eu precisava mostrar mais, aparecer mais. Então, eu comecei a compartilhar minha rotina de casa. Eu tinha um espaço onde eu trabalhava né, diferente da minha casa. E aí lá eu fazia as minhas receitas, sempre gostei de cozinhar, diferente de doce, daí fazia na minha rotina. Só que no começo eu tinha vergonha. Tanto que quando eu fazia os vídeos para vender os meus doces, eu nunca falava. Porque a gente sempre acha que a nossa voz é igual tu escutar o teu áudio no WhatsApp, né? Não, minha voz não é essa. Uhum. E aí eu não fazia nem vídeo, eu só botava a legenda. Então em casa, quando eu compartilhava a receita, eu fazia através de fotos. Então quem olhar o meu Instagram hoje, nos destaques, tem muita receita que é só em foto. Então eu fazia os processos e tirava foto. Só que aquilo demandava muito tempo, demorava muito, eu tinha que legendar tudo. Mas quer saber, eu vou começar a falar. Deixa uma hora, eu vou me acostumar. Sim. E aí quando eu comecei a falar, meu Deus, o pessoal, não é ela. Porque quem me conhecia pessoalmente, pensava, não, é a Lorena que está ali. Então assim, eu nunca fui um personagem. O que tu vê ali é o que tu vai conversar comigo onde eu estiver. Tanto que é uma coisa que eu encontro muitas pessoas, às vezes, né, pessoalmente. A pessoa diz, nossa, tu é igual lá no Instagram. Eu disse, não, realmente, eu não mudo a minha voz, se eu sou simpática lá, eu sou. Tanto que quando eu não tô afim, que eu não tô muito. Eu nem apareço lá no Instagram. Se eu sumir é porque eu não tô afim, não é porque aconteceu alguma coisa, né? Então eu realmente sou eu. E aí eu comecei a falar, né, mesmo. Sim. E mostrar um pouco. Aí comecei a mostrar o Otávio, né, que é o meu menino, e eu ia muito a mercado, essa dica é legal, vou compartilhar, e ali começou. Então foi assim, foi meio que foi intencional, porque era para o meu negócio, mas foi acontecendo de as pessoas se identificarem comigo e aí a coisa foi rolando e eu fui gostando. Hoje eu gosto de estar ali. Até comentei contigo antes, né, no nosso em off aqui, que eu não vejo como um trabalho, ainda não, né, não defini que aquilo ali é 100% meu trabalho, mas eu gosto de estar ali, mesmo que eu não esteja monetizando nada, fazendo, né? Mas eu gosto de estar ali, compartilhar as dicas. Traz prazer e eu alegria, tenho uma comunidade ali. Tem Olha pessoas só. que estão ali que sempre conversam comigo, que eu já sei que vão responder os meus stories, que, né, é um ambiente muito gostoso. Para quem
Quem olha de fora, que não está acostumado com isso, acha que é como a gente fala, que é uma bobiça. Mas a gente que está ali é muito prazeroso, é muito gostoso tu ter essa interação com as pessoas. Que legal, Então que começou legal. assim. Que bacana, né? E a gente estava conversando também ali em off, né? E eu falei que esse ano, para mim, o assunto, para mim, de 2025 é sobre disciplina, né? Sim. E eu sou muito fã do empreendedorismo, cara. Eu sou um cara apaixonado por pessoas empreendedoras. Empreender. E você vê que a tua história começa movida, né? Um combustível de empreender, faz pôr por terra talvez uma timidez, talvez até a questão do áudio ali, de Sim. colocar a voz, e aí o É dar a empreendedor... cara a tapa, né? Exato, o empreendedorismo dá voz aos talentos. E eu já sou há algum tempo um estudante de empreendedorismo, né? E sempre brinco com a minha esposa que eu trabalhei muito pouco de carteira assinada, né? Eu sou empreendedor desde os 14 anos de idade. Então, legal. a minha vida toda foi, cara, eu olhava meus amigos, e hoje eu falo isso com muita alegria, mas eu via meus amigos ali de 14 anos entrando na guardinha, nos patrulheiros ali, que eram aqueles trabalhos que tinham, e eu já comprando bicicleta no ferro velho, montando, pintando e vendendo. E isso, com 16 anos, eu tinha um carro, uma moto, e meus amigos estavam jogando videogame. Já tinha... Tu estava à frente, né? O viés, eu acho isso muito legal. E eu queria, né, até brinquei ali na abertura, que eu acho que você tem superpoderes, né, porque trazendo para esse assunto da disciplina, e as mulheres agora, as famílias que estão nos ouvindo, nos vendo, eu queria que você falasse um pouco como é organizar tudo isso. Porque a gente sabe que sem uma rotina muito bem definida, se a gente deixar a vida nos levar, Sim. a vida nos leva para o sofá e para a tela e para deixar as coisas daquele jeito, né? E eu queria te ouvir, como você faz, tem uma fórmula mágica ou não? É sobre opinião mesmo e falar, eu preciso fazer, porque tem que ser feito. E eu quero ouvir o jeito da Lorena, para inspirar as mulheres aí. Confesso que eu sou um pouco procrastinadora, em muitos assuntos eu procrastino, sim, mas tem coisas que se tem que fazer, eu vou fazer e pronto. Show. Um exemplo é o exercício físico. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu treino em casa, sim, pela disciplina, porque eu sempre treinei, fiz exercício físico em academia, sim, e com a chegada também do segundo filho, tudo mudou, não consegui mais sair, né, em função dos filhos, comecei a treinar em casa. E um monte de gente diz, como é que tu consegue? Isso não é porque eu quero, porque é disciplina, eu sei que eu tenho que fazer, então eu vou pegar e vou tirar um momento. É muito mais fácil eu estar dentro de casa e treinar do que eu ainda ter que tirar um horário e sair. A alimentação é a mesma coisa, né? Quando eu preparo o alimento deles, eu não posso deixá-los passar fome, alguma coisa, sim, eu tenho que fazer. Então, vamos se organizar e vamos fazer a comida. Em questão de organização da casa, eu não sou aquela que vive procurando sujeira embaixo do sofá, mas sim, eu sou muito organizada, então a casa está sempre organizada, então tenho tempo para tudo, né? Acorda, ajeita a casa, arruma a roupa, alimentação para os filhos, leva na escola, busca. A questão de ser disciplinada mesmo para trazer essa... Eu acho que a rotina traz aconchego, ela traz tranquilidade. Quando as coisas estão bagunçadas, a tua cabeça também não organiza. E se tu consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer, funciona melhor, assim. Inclusive para as crianças, ela já sabe o que vai acontecer. Se tu viver... Eu digo que é viver a Deus dará. Vamos, sim, acordar e vamos ver o que vai acontecer. Isso para mim não, sim, funciona. Eu tenho que ter uma previsibilidade do que eu vou fazer, do que vai acontecer. Às vezes isso é um pouco ruim, eu tento não engessar muito, sim, né? Para não viver aquilo ali de uma forma maçante. Mas na maior parte do tempo eu tento seguir ali uma rotina, um cronograma para a gente poder ter uma... Mas assim, tu chegou a parar com a família e fazer isso ou não? Foi assim... Não, é natural, né? Tem uma agenda ali, você já tem a gente tem os compromissos no dia da semana, a gente tem um combinado de tentar dormir até um certo horário, né? Aí tem o tempo das crianças que elas podem assistir televisão, tem o tempo que a gente brinca, o tempo que eu brinco com elas, a minha dedicação para elas. Sim. Aí o tempo de leva na escola, busca, né? Eles têm outras atividades extracurriculares também que eu levo, busco. Sim. Enfim, é isso. É orgânico, mas é
é pautado Isso, numa não é, rotina. como eu te falei, não é tão não é engessado, a gente, É algo né, pode árduo, mudar, assim. mas a gente Sim. tem uma rotina para poder dar conta Certo. também, porque se eu não fazer isso, por exemplo, para estar aqui hoje, eu me organizei, né, para Tem deixar as toda crianças uma- na sogra, para poder vir aqui, porque com Sim. o filho é mais complicado. De férias ainda. De férias ainda. É. E até, não sei se tu vai perguntar, mas voltando ali que tu falou sobre empreender. Na verdade, eu já empreendo há muitos anos. Sim. Eu trabalhava de carteira assinada também desde 14 anos eu comecei a trabalhar. Aham. E quando eu tinha 20, acho que era 23 anos, eu saí do meu emprego para empreender. Eu já era formada, nunca trabalhei na área, porque esse meu emprego era muito bom, né? Eu tinha uma estabilidade, e eu resolvi sair para empreender na área da confeitaria. Nossa, Então, que na legal. época, eu recebi muitos... não foram críticas, mas aquela sensação de, nossa, tu vai sair do emprego Trocar o certo pelo pelo incerto. incerto. E eu achei que era o momento, porque eu estava casada já, meu marido poderia naquele momento Segurar as pontas segurar se ali. não desse nada certo. Eu já estava um ano trabalhando em paralelo, né? Sim. No meu trabalho e já fazendo doces durante a noite, mas não estava conseguindo mais aguentar aquela situação, aquela rotina. E aí eu saí, dei a cara a tapa, Olha e só. vamos se jogar. E deu super certo desde o primeiro mês, porque eu consegui atender mais pessoas, né? Porque tinha mais tempo. Sim. E aí logo já montei meu espaço, um espaço muito bonito, uma cozinha bem equipada. legal. E aí trabalhei ali por 11 anos na confeitaria empreendendo. Que legal. E aí, só que daí até então não tinha essa questão do Instagram, né? Era no Sim. boca a boca. Meu Era negócio o- era no boca a boca. Porque como eu trabalhava no comércio, as pessoas já me conheciam. Então ali, Lorena, né, faz docinho. Aí eu, né, a minha clientela era ali. Mas depois veio a questão do Instagram, a gente precisou alcançar outros públicos. Sim. E daí com a chegada da pandemia que eu, de fato, comecei a aparecer na... E de onde surge a confeitaria na tua vida? Então, eu Conta. sempre gostei muito de cozinhar. Desde criança eu Aham. cozinhava já. E quando eu... Só que o doce era uma coisa que eu não sabia fazer. Eu não tinha mão para o doce. Realmente eu acho que o doce é mais Eu falo difícil, isso né? sobre mim também. Tu Não, também acha? eu acho que não levo jeito pra parte da... Porque o salgado, eu digo que é reformando, né? Faltou sal, bota mais um pouquinho, bota mais um temperinho, no final dá certo. E o doce, não, tu errou a proporção, Meu ele Deus. desandou, pode Bota fora. botar fora. E eu não tinha habilidade para o doce. E eu pensava assim, não, mas eu tenho que aprender, não pode ser tão difícil. E um dia no meu trabalho, eu estava olhando, eu gostava de ver os cursinhos que a Univale oferecia, cursos extras curriculares. E apareceu um curso de confeitaria, eu disse, vou fazer. Eu não tinha filhos ainda, eu disse, vou fazer. E me inscrevi, só que eu não vi que não era iniciante, já era um curso avançado de confeitaria. Eu cheguei lá no curso e não sabia nem usar a balança. Pensa uma pessoa perdida. E era com a turma da confeitaria mesmo. Eles abriram algumas vagas para pessoas de fora. Então, assim, eu era aquela que Quase ninguém que um queria estágio. aquela que ninguém queria no grupo, porque eu não sabia fazer nada e eu só ia atrapalhar. Mas, enfim, depois eu fui bem aceita porque eu era comunicativa. Então, todo o preparo que a gente fazia em aula tinha que... Tu já fez a faculdade, Claro. né? No final tinha que ir lá apresentar para o professor, Essa é a explicar melhor todo parte, o processo. Né? E ninguém queria falar. E eu chegava lá, blá, 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 falava tudo. Eu sabia... Nossa, que eu conseguia gravar bem os processos e eu conseguia comunicar aquilo. A oratória. É isso. E aí, daí no fim, todo mundo me queria pro grupo, porque sabia que no final, por mais que eu não sabia muito fazer ali os preparos na receita em si, mas quando chegava lá na frente eu sabia explicar exatamente o que a gente tinha feito. Nossa. E aí foram 3 meses e ali dentro eu me descobri uma confeiteira. Eu amei o mundo. Eu sempre digo, né, que a confeitaria ela realmente é encantadora. Tu chegou a fazer a confeitaria? Eu fiz todos os módulos, né? Panificação, confeitaria, todos os... Eu fiz panificação e confeitaria. E alguns, assim, eu me identifiquei muito. Eu me identifiquei muito com a culinária francesa, que a base do curso é francesa. Mas, assim, eu acho que por eu, na época, não consumir muito doce, nunca fui muito de comer doce, assim. Mas eu acho que a barreira foi exatamente essa aí, era muito complexo. Sim, são muitos processos, né? E foi o primeiro curso, assim, já eu fui por hobby, fui fazer por hobby, não por profissão. Então, eu ganhei até prêmios lá dentro na confeitaria, não sei como, mas eu sempre me destaquei exatamente no que tu acabou de falar. Olha que legal. Nós ficamos numa competição da América Latina, nós ficamos em 3º lugar, numa competição com chefes da América Latina, de todas as formações da América Latina.
E na hora de conquistar o pódio e explicar o prato, nós Ninguém fizemos queria um ir. trabalho em equipe, né? E tinham mais 2 chefes que fizeram comigo e ninguém, imagina, tava na frente de chefes renomados lá. Eu falei, cara, deixa que eu vou lindo, essa é a parte que eu mais gosto. E Aí foi aí lá e arrasou. não, eu dei tanta glamour Às ao vezes o prato nem era aquilo era, tudo, mas não. tu falou tanto que ficaram até com vontade de comer o teu prato. Não, e não era tudo isso. Era um prato que a gente buscou, como a maioria dos chefes eram argentinos, uruguaios e tinha um francês na mesa também. Eu falei, cara, minha oportunidade é aumentar a expectativa, mas de forma simples. Eu sempre fui muito caipira, muito simples. Mas na hora que eu acabei de apresentar o prato para o chefe principal, assim, tinha que falar para todos, falou, cara, é como se eu não comi ainda, Mas é como se eu já tivesse satisfeito pelo teu prato só pela apresentação. Pela empolgação. Deu água na boca e foi Olha, exatamente o que ele legal. falou. E ali, tanto que eu sempre fui tímido lá no passado, eu fui um cara muito introvertido, muito tímido. E a gastronomia, eu digo que, eu sempre falo isso, né? E eu me lembrei agora. A minha relação com a cozinha não começou na cozinha. Eu não sei você, mas a minha relação com a cozinha começou na mesa. Eu sou criado pela avó. Então, mesa de vó farta, né? é farta, é alegria, é hora de bater papo, é hora de a avó contar história. E até hoje eu vou para casa da minha avó que me criou e a gente senta na mesa 5:30 da manhã e se deixar vai até às 10 da noite. Porque tem assunto e ela conta as histórias e relembra. Então, a gastronomia foi para mim um divisor de águas, até para eu ver. Até hoje, eu tenho dificuldade de aceitar que a questão da comunicação é o meu viés, que me ajuda muito. Às vezes, como tu falou aí, a gente já tem isso em nós. Eu não tinha ali o aptidão para reproduzir as receitas. E para reconhecer, né, que está em você já. E às vezes, olha que legal isso que você falou. Já está aí. Isso, só natural. Falta a desabrochar. Isso. É lapidar. É uma joia rara que precisa... Então, até quando eu fiz... Eu sempre gostei muito de cozinhar. Até tu falou ali, né? Onde que a cozinha, a mesa, entrou, né? Quando tu te descobriu. Eu sempre tive interesse já, diferente, né? Eu com 12 anos, eu lembro que eu já fazia o nosso almoço de casa. Tenho eu, mais 2 irmãos e os meus pais. E todo dia na minha casa também tinha comida. Eu já venho, né, tenho essa descendência, essa cultura de ter almoço todos os dias. E a minha mãe sempre fazia e eu comecei a ter interesse. Eu disse, mãe, me ensina como é que eu faço arroz. A minha mãe costurava e eu ia lá, mostrava na panela quanto de água, quanto de arroz. Curiosa. Eram as coisas básicas eu já fazia. E eu lembro, eu até tenho guardado até hoje a margarina, nós consumíamos muita margarina. A margarina, acho que era Doriana, ou Quali, vinha naquele alumínio que vinha em cima, que fechava, vinha a receita. Nossa. E eu guardava todas as receitas da margarina, do pacote de macarrão. Hoje é muito acessível ter receitas mais antes, Sim. não? E eu lembro que eu sempre pedia, mãe, posso fazer alguma coisa diferente? Então, todo dia no almoço, ela deixava eu livre. Eu fazia a comida que tinha que fazer, né, com ela me instruindo ali, mas eu me arriscava em fazer alguma coisinha ou outra dessas receitinhas que eu pegava. Então, foi ali que eu fui me descobrindo. Só que quando chegou com 14 anos, eu fui trabalhar nessa empresa e aquilo ficou meio de lado, porque aí eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite, né? Eu era uma adolescente ainda, imagina, né? Sim. E quando eu fui fazer faculdade, que eu me formei no ensino médio, eu já tinha em mente a gastronomia. Tinha aqueles, acho que era a OPA que chamava, né? Para descobrir os talentos. Os talentos. A Univale proporcionava alguns dias legal. assim. Testes vocacionais, mas tu ia até a faculdade, conhecia, né? Sim. E eu fiz de gastronomia e fiz de comércio exterior. Então, eu já tinha esse viés na alimentação. Mas eu pensava assim, eu não vou fazer gastronomia, eu não quero trabalhar cozinhando para os outros. Eu tinha esse pensamento, né? Jovem ainda. Sim. E aí eu acabei fazendo comércio exterior, me formei e nunca trabalhei na área. Sim. E como são as coisas, né? Os anos passaram e depois eu virei confeiteira e trabalhei cozinhando para os outros, né? Através dos doces, dos bolos, a gente acaba, né? Quando o caminho tem que ser aquele, uma hora ele vai chegar e tu vai se encontrar lá. Que legal isso. Então foi assim que eu acabei caindo na confeitaria. E na parte dos salgados, a minha cozinha é intuitiva, eu vou fazendo o que eu gosto. Daí agora eu resolvi dar uma especializada. Então estou fazendo curso de chefe para ter um pouco mais de técnica, né? Que legal. Eu faço do meu jeito ali, do jeito que eu acho que... Nossa, isso é muito legal, né?
Eu sempre, assim, na roda de amigos, na mesa, né, de bate-papo, eu sempre falo assim, hoje existe uma não sei nem a palavra correta a usar, mas uma questão sobre propósito de vida, né? Então tem muitos coachings aí, muita gente, você tem que descobrir o teu propósito de vida, aí cria-se todo aquele suspense, aquele mistério sobre, qual que é meu propósito de vida? Eu acho que eu não me dei bem na vida ainda porque eu não descobri meu propósito. Tem toda Sim, esse clima, às vezes até ruim, porque tem gente que se frustra, fala, cara, eu eu acho que eu não sei o não meu, sei né? o meu. E aí tem testes vocacionais, né? Até na formação que a gente estava falando que eu fiz como analista comportamental ali, tem que olhar o comportamento das pessoas e ver quais são os Aptidões, sinais, né? as aptidões ali e tal. E eu sempre digo que, cara, nós nascemos com um propósito. Só que ele precisa ser aflorado, Uhum. precisa ser identificado. E eu gosto muito quando pessoas trabalham em prol disso, porque muitas pessoas me inspiraram a descobrir o meu, a olhar e falar, cara, meu propósito sempre foi sobre comunicação. Sempre foi. Só que eu era de um tímido a um falador, assim, um extremo. Então, imagina, eu era tímido, mas eu não era tímido porque eu não sabia falar. É porque Eu tu era não estava no lugar certo, né? Exato, eu ia chegar nisso. Eu não havia ainda me conectado com ambientes, com pessoas facilitadoras, Aham. porque existe isso. E hoje, se a gente não cuidar com essa questão dos ambientes que nós estamos frequentando, é aquele exemplo que eu acho que até o Rick Chester dá da água, que a mesma água aqui no armazém custa R$ 3. Aham. Você vai ali na Atlântica, num hotel, e você vai pagar R$ 15 É, na mesma água. O que colocou valor e preço nela não foi a água, foi o um ambiente que ambiente. ela está. É o que a gente estava Então, falando sobre que a gente é o que a gente consome, né? Ali na questão de. exato, cara. E isso aflora muito propósito. E para a gente ir assim já com tristeza no coração, caminhando para o fim desse bate-papo, eu acho que a pergunta mais relevante aqui na mesa do armazém, e eu queria direcioná-la, né, fazer para ti essa pergunta, que hoje a gente vê que infelizmente esse imóvel tem perdido o seu valor. Infelizmente hoje as famílias modernas, a correria, o cotidiano tem deixado de De lado lado. esse imóvel tão precioso e tão valoroso. E eu queria fazer essa pergunta para ti, Lorena Pereira. Qual a tua relação com a mesa? O que a mesa representa na tua vida, na tua rotina, com quais as lembranças que você tem de mesa? Você falou agora da mãe cozinhando junto, mas eu queria te ouvir. Qual a tua relação, se tem ou não, também não tem problema, se não tiver, mas qual a tua relação com a mesa? Tem sim, tem muitas lembranças da mesa. A mesa é o momento de lembrança que eu tenho de reunião familiar, que é o momento que estão todos juntos, assim como é hoje na minha casa também. A hora do almoço é a hora que a gente se reúne. Na hora do jantar, nem tanto, porque aí já fica aquela coisa, um come antes, às vezes outros já está com fome e não consegue reunir, mas na hora do almoço é a hora da reunião. E eu tenho isso desde criança, era o horário que todos nos reuníamos, a Que legal. televisão era desligada, então até hoje eu não gosto de televisão ligada na hora do almoço, não gosto de barulho. É a hora que a gente come, é a hora que a gente conversa, conta como que foi amanhã, né? Que passou somente amanhã. Tenho lembranças, igual você falou, né, da sua avó. A minha avó também sempre foi essa mesa farta de reunião familiar, de muita comida. Até uma pena que hoje, que eu gosto muito, que eu estou mais voltada para essa questão de comida, ela não está mais aqui, mas poderia ter Sim. aprendido muito com ela, né, antes, porque a minha Nossa, avó sempre foi fazia comida, coisas para vender queijo, esses produtos que coloniais, ela é legal. do interior, então a minha relação com a mesa ela é bem forte e eu me importo muito com isso. Até tu estavas falando ali sobre propósito, né? Qual é o propósito? É uma coisa realmente muito difícil, uma pergunta muito difícil a gente entender o propósito. Só que cada fase da vida eu acredito que a gente tem um propósito diferente. Sim. E essa rotina aí de mãe, de esposa, no dona de casa, às vezes ela me deixa enlouquecida também, eu fico Sim. cansada. E em alguns momentos eu me pergunto, né? Quando eu tô lá naquela loucura fazendo o almoço, algumas vezes eu deixo pronto, pré-preparado, às vezes eu faço no dia. E várias vezes eu já me peguei perguntando, será que isso vale a pena, esse esforço? Será que não era mais fácil eu ir lá buscar uma marmita ou
comer qualquer Sim. coisa. E aí eu já tive respostas, né, de Deus de dizer que vale a pena. Que lá na frente eu vou colher, continua que lá na frente eu vou colher o resultado disso. Isso é muito Porque forte. na hora do cansaço, tu pensa que não... Será que é isso mesmo? Estar à mesa, me esforçar tanto para, né, para aquele momento acontecer? Porque não é só sentar na mesa, tem o antes e tem o depois, né? Aquela pia cheia de louça, enfim. Mas aquele momento ali vale muito. Eu acredito que hoje eu sou o que eu sou pelo que eu tive lá atrás. Então, se eu puder, se os meus filhos tiverem o meu caráter, né, do meu esposo, enfim, lá na frente, isso com certeza vai valer a pena estar à mesa. Que legal. A mesa é um momento de reunião. A gente tem que escolher quem bota na nossa mesa, né? Não é qualquer pessoa para estar na nossa mesa. Qual mesa a gente senta. Qual mesa a gente senta, para não estar ali em vão, consumindo, né, tanto assuntos que não agregam, né, a nossa vida. Então a mesa é realmente um lugar, é o lugar mais importante da casa, né? Que legal, né? Interessante isso, né? Pensar que na mesa a gente tem memórias, a gente constrói, vive e constrói memórias que eu acredito que a mesa é um dos momentos quase que únicos do dia que todos desaceleram. Tu vai sentar para comer, então tu está mais vulnerável, né? Ali naquele momento tu pode conversar, tu pode expor alguma coisa, diferente de quando tu está ali fazendo nas correrias, fala uma coisa, fala outra. E quando tu está na mesa, não está todo mundo ali com o mesmo objetivo, né? Vamos se alimentar e pode conversar. Então a mesa é uma sintonia diferente, né? Isso. É muito legal. É muito importante ter esse momento à mesa. Eu faço questão pelo menos uma vez no dia, pelo menos no almoço, de a gente estar ali junto. Tá junto. Porque o café da manhã já o meu esposo sai mais cedo, então a gente não tem esse momento. Mas é legal ter pelo menos uma refeição com todo mundo. Isso. A gente ainda é da época do final de semana, né? O domingo, né? Isso. Tem gente que só faz no domingo, tá? Mas dá pra ir mudando isso, né? Aos pouquinhos, né? Para quem pode o café, para quem não pode o almoço, para quem não pode exatamente, um chá da ser noite o almoço, ali, mas em algum momento a família vai estar junto. Então dá prioridade para isso, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma realidade. Às vezes a pessoa vai escutar, ela fala porque ela está em casa, ela pode fazer. Sim. Eu sei que eu posso. Cada um mas tem uma rotina. Quem trabalha o dia todo fora, às vezes à noite pode ter esse momento. É cansativo, né? Tu tem que chegar a preparar mais alguma coisa. Mas se não tiver esforço, também não vai colher. Se não tiver disciplina. Disciplina, esforço. Ser intencional. Eu sempre falo isso. Intencional, Tem que ser intencional. Eu falo sobre a leitura sobre isso, né? Eu quero inspirar minha filha a ler porque eu amo ler. Então hoje, antes eu lia de madrugada, acordava mais cedo para ler. E hoje eu tenho tentado ler alguns livros, assim, eu leio muito a Bíblia todos os dias, eu leio outros livros de empreendedorismo, e antes eu fazia isso sozinho. E aí eu comecei de forma intencional ler na frente dela. Para gerar ela esse me interesse. ver lendo. Falar, pô, a rotina do meu pai é de leitura. Porque até então ela não sabia nem que eu lia. Estava dormindo a hora que eu estava lendo, estava em outro lugar. Sim. Não, na hora que eu estiver sossegado eu vou ler. Legal, isso é importante, mas se você puder fazer pequenos gestos intencionais de arrumar a mesa, montar a mesa, ler, fazer exercício para os seus filhos verem, tudo isso são pequenas sementes que a gente vai plantando, né? Plantando na vida deles. Nessa questão da cozinha, o Otávio nunca mostrou muito interesse. Sim. A Olivia já mostra. Quando eu estou fazendo, mãe, vamos fazer uma receita, ela já gosta de... Eu acredito que isso nela, né, em algum momento vai aflorar. Assim como meu menino também, alguns hábitos eles acabam absorvendo, né? Com certeza. Como diz o ditado, o exemplo arrasta. Né? Exato. É o melhor. É maravilhoso isso. E para a gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem, olhando no olhar, né, de cada mãe, de cada mulher, de cada, talvez, jovem, adolescente que está se preparando ainda para a vida, vai casar, vai constituir família, ou está querendo se antecipar, planejar, já edificar uma mesa de alegria, de paz, porque é isso que você transmite para a gente, uma pessoa que está alegre. A gente sabe que a vida não é só isso, tem os momentos das câmeras também tem os momentos difíceis. Mas como é bom levar isso com maestria. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para quem está nos acompanhando, direta, de como pequenas mudanças, como se você estivesse falando mesmo, olhando, falar assim, olha, é um conselho para a vida, se você puder fazer isso,
para restaurar a mesa na sua casa. Pequenos gestos, como a gente já falou o tempo todo aqui, para deixar uma mensagem que vai entrar na cápsula do tempo ali, e talvez daqui 20, 30 anos alguém vai olhar e falar, meu Deus, já se falava sobre isso naquela época. Olhando ali depois para a câmera, eu quero que você deixe essa mensagem para a gente deixar registrado aqui. Então, hoje, né, nos dias de hoje, tem aquela história de que as mulheres têm igualdade com os homens, que não é para ficar servindo, e o servir é um ato de amor. Então, eu participei do curso Experiência do Lar, acredito que muita gente deve conhecer, e ele é muito esclarecedor, porque por mais que eu sirva muito, que eu sou uma pessoa servidora, eu digo, né, que eu sou uma pessoa que gosto muito de servir. Eu sou aquela pessoa que está no meio e eu estou sempre em movimento, né, servindo. Mas ainda assim é difícil, né, com todo o turbilhão de coisas que a gente recebe, de pessoas falando que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, a gente acaba achando que o que a gente está fazendo de servir é muito... não está na moda, né? Mas eu digo para vocês que vale a pena sim. Isso não quer dizer que a gente é submissa a ninguém, que a gente é menos do que alguém. Servir, como eu falei, né, é um ato de amor, e a gente tem que entender que não é... Como que eu vou explicar para vocês? É uma coisa difícil até mesmo para a gente... como é que eu vou te falar? Colocar em palavras, né? Não é colocar em palavras, mas assim, de tu ter tu aceitar. Eu sou uma pessoa que eu demorei para entender isso também. Por mais que eu sirva, a gente acaba fazendo no automático, né? Vou fazer. Mas depois que tu entende que servir vai gerar lá na frente, né, um retorno maravilhoso, que tu vai ver resultado na família, nos filhos. Então, assim, o conselho que eu deixo é fazer com amor, servir com amor. Independente do que tu faça, se for um café da manhã, eu sou uma pessoa simples, né? Não faço aquela mesa posta maravilhosa, mas o que eu sirvo ali eu faço com bom gosto e com amor. Vou preparar um alimento, estou feliz ali preparando, porque eu sei que eu vou servir as pessoas que eu amo. Então, façam, porque lá na frente vocês vão colher os resultados de ter plantado isso. Eu acredito que a longo prazo eu vou colher mais ainda, né? Hoje meus filhos estão pequenos, a minha família é uma família em construção, mas lá na frente a gente vai usufruir e aproveitar muito disso tudo. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria te agradecer. Imagina, não só pelo podcast, por essa visita, mas te agradecer pela pessoa que você é e vem se tornando, como você falou agora muito bem. Estamos em construção, né? A gente vai evoluindo à medida que os anos vão chegando. A maturidade, né? A gente enxerga as coisas de uma outra ótica, assim, uma outra ótica, isso é maravilhoso. Um outro ângulo. E essa coisa de inspirar pessoas é muito difícil, é uma responsabilidade, né? Quando tu acha que tu não está inspirando, mas às vezes tu está inspirando. Então é uma responsabilidade que eu tenho aqui nas mídias sociais, de ser uma pessoa, né, melhor a cada dia, para que se alguém se inspire em mim, para que eu inspire coisas boas e não inspirar para coisas aí que não tem serventia nenhuma, como a gente vê um monte de gente fazendo. Ser um proclamador de boas mensagens, né? Hoje tem muita gente falando, a mídia deu voz para muita gente, mas que Deus nos dê força para que a gente continue com essa intenção, com esse objetivo de transmitir mensagens do bem, mensagens que vão levar paz, que vão levar alegria para os lares e principalmente levar instrução. Eu acho que hoje eu fico muito feliz porque tem gente trabalhando para levar coisa boa ainda. Sim. Eu nunca lembro quem é o dono da frase, mas eu nunca lembro se foi Obama ou se foi Martin Luther King, que diz que o que assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Então que a gente seja uma voz... Que a gente não seja silenciado, né? Exato, e nem nos permita silenciar, porque a maioria dos silêncios somos nós mesmos, que ficamos com medo ou talvez com vergonha. Então que isso não aconteça com a gente, que a gente seja uma voz, aí, uma direção para quem está chegando agora, para essa geração, e que isso seja proclamado de forma saudável. Amém. Gente, é isso. Estou feliz demais e eu queria deixar aqui uma mensagem para você que ficou aqui até o final. Compartilha. É uma mensagem que vai ajudar muita gente. A Lorena tem um canal maravilhoso ali no Instagram e ela logo mais vai subir novidades. Eu acho que o ano de 2025 ele tem mexido comigo já no começo. Eu acho que é um ano de colheita,
porque Sim. nós semeamos até aqui, então eu acredito que será um ano de grandes colheitas e eu gostaria de te convidar para seguir o Instagram dela, acompanhar as mídias sociais dela e também compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Seguir aí o nosso canal no YouTube e logo mais nós traremos novidades e essa mesa na mesa do armazém vai trazer muita gente boa para ajudar você a restaurar ou edificar uma mesa de paz e alegria na sua casa, no seu trabalho, em todos os ambientes que você passar. Valeu? Vem com a gente, fiquem com Deus, até mais!